Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro Teologia Pastoral. Esse é um livro super novo, saiu em 2023 para o português e nele podemos, como pastores ou líderes de igreja, descobrir, através de diferentes aspectos da teologia, como a vida do pastor pode ser vivida e no que ela é baseada. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Vamos lá ao vídeo então. Bom, no capítulo número 1, ele começa falando sobre o porquê de se entender teologicamente a vida do pastor. E ele fala que se a gente entender na prática, na teoria, o que a Bíblia, nos seus diferentes aspectos teológicos, fala sobre a vida do pastor, isso vai moldar a nossa prática. Por isso, o estudo transforma a prática. No segundo capítulo, ele fala sobre a questão do chamado. Como eu vou reconhecer se eu tenho o chamado para ser pastor ou não? E aí ele fala da diferença do chamado geral e específico. Geral é todo cristão é chamado para ser um seguidor de Jesus Cristo, a ser um servo fiel, a ser um exemplo. Mas existe o chamado específico, quando Deus chama uma pessoa especificamente para cumprir uma obra. E esse chamado, então, ele geralmente é confirmado de três maneiras. Precisa haver o desejo no coração da pessoa, precisa haver uma resposta divina para a pessoa e precisa haver uma confirmação da igreja ou também de outros pastores mais velhos, há mais tempo no cargo, confirmando essa função do pastor. O terceiro capítulo se chama Cristologia. Então, como o chamado do pastor está focado na pessoa de Jesus Cristo. Para evitar que a gente se confunda entre o que é ser pastor e o que é fazer e cumprir uma função pastoral, o nosso foco sempre deve ser olhar para Cristo e glorificar a Cristo. O capítulo número 4 se chama Pneumatologia, então é o estudo do Espírito Santo e como a vida do Espírito Santo influencia a vida do pastor. Aí, esse foi meu capítulo favorito. Ele usa um exemplo da concha. Assim como nós precisamos colocar uma concha bem perto no ouvido para ouvir aquele barulhinho do mar, também nós precisamos estar bem perto para ouvir o que o Espírito Santo está falando ao nosso ouvido, ao nosso coração. E aí ele foca em dizendo que o Espírito Santo vai dar os dons necessários para que o pastor possa cumprir a sua função, pois é ele que lidera a igreja, é ele que guia a igreja a glorificar a Cristo através da sua obra. No capítulo número 5 se chama Antropologia, ou o estudo do homem. Então ele fala como o pastor deve enxergar o próximo como um ser criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e como isso influencia o seu trabalho pastoral, enxergando as pessoas através da graça de Jesus Cristo. O sexto capítulo fala sobre a eclesiologia, ou a igreja, como a relação do pastor junto com a igreja. E aí ele fala das três definições de pastores no Novo Testamento. Ora, eles são chamados de bispos, ou seja, aqueles que gerenciam a igreja. Ora, eles são chamados de anciãos, ou seja, aqueles que têm muita experiência e trazem muito conhecimento. E ora, eles são chamados de presbíteros, ou pastores mesmo, que seria então alguém que está na função de discipular pessoas e defender a causa do evangelho. Capítulo número 7 fala sobre a missiologia, ou seja, qual é a missão da igreja e a missão do pastor. Então ele fala como é a importância da figura do pastor para gerar esse caráter missional dentro da igreja e que a igreja geralmente vai seguir aquilo que o pastor faz, aquilo que o pastor achar importante, a igreja também vai acabar fazendo, pois ele tem essa grande influência sobre o corpo de Cristo. Capítulo número 8 é sobre a igreja no sentido do ministério pastoral. E aí ele fala sobre como é interessante como a figura do pastor já está presente na Bíblia desde o começo. Abel era pastor de ovelhas, Abraão era pastor de ovelhas, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Os profetas usam muito a figura do pastor de ovelhas. Então, a figura do pastor que cuida das suas ovelhas, ela está presente em toda a Bíblia, sempre com uma função muito nobre e respeitada. E assim também é o ministério do pastor visto como algo nobre, de levar e cuidar do povo de Deus e levá-los a Cristo. O capítulo número 9 é sobre a homilética, ou a arte de pregar, de apresentar o evangelho à igreja. E aí, esse capítulo, achei ele bem exclusivista ou extremo, no ponto em que ele fala que a única maneira certa de pregar é usando o sermão expositivo. Né? Aí você estaria excluindo, eu acho que 80% dos pregadores brasileiros aí que não seguem a linha
expositiva. Eu acho a linha expositiva ótima, mas não acho que ela é a única certa. Então, nesse ponto, eu achei ele um pouco exagerado. E o último capítulo é sobre a família, como conciliar ministério e família, sabendo das suas dificuldades e cuidando aí dos desafios que vem acompanhados dessas diferentes exigências na vida. Bom, a minha opinião pessoal sobre o livro, apesar de ser um livro muito novo, né, ele me faltou muita experiência prática. Então, os autores falam muito sobre uma base bíblica para o ministério pastoral, mas não citam nenhum exemplo prático, o que me tornou o livro um pouco perdeu o ouro da leitura, perdeu o grande valor que é aprender da experiência prática dos autores. Então, por isso eu achei que o livro não ficou tão bom, não indicaria ele com tanto coração para todo mundo ler, mas para quem busca aí uma base teológica do ministério pastoral, fica aí a indicação, é uma leitura com muita base bíblica e mostrando diferentes aspectos do ministério pastoral teologicamente. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo, Deus te abençoe. Lembra de curtir o vídeo se você gostou, de compartilhar com outros pastores, outras pessoas que estão interessadas no ministério pastoral. Se tiver alguma dúvida, uma sugestão, pode também escrever, fique à vontade. Deus te abençoe e até uma próxima.